que eu sentia que esse momento ia chegar. Porque não é fácil estar aqui na frente, né, dos irmãos, e os irmãos estão querendo algo do Senhor, e eu estar nessa responsabilidade de passar esse algo do reino do céu. Porque eu sempre tive comigo que passar algo do reino de Deus é algo que é muito importante, sabe? E com isso eu não serve brincar de forma nenhuma. E depois disso, querido, há a vida dos irmãos aqui que estão esperando algo do Senhor. E não são apenas vidas que podem ser manipuladas. Não, querido. São pessoas no qual o Senhor morreu por você, morreu por mim. São pessoas que têm uma história. São pessoas que têm objetivos, têm sonhos. E eu não acho justo subir aqui de qualquer jeito e falar de qualquer jeito. E procurei ao máximo me preparar para esse momento, mas eu sei que tudo que eu aprendi eu poderia jogar fora, porque as coisas não são materiais, não são físicas, são espirituais. A nossa chamada, a nossa vida, a partir do momento que entregamos a Cristo, não viver mais, literalmente, Ele vive em nós, né? Bom, eu procurei me preparar da seguinte forma. Até conversei com pessoas que já pregaram. Oi, rapaz, como é que é a sua primeira vez? Como é que foi e tal? O que você falou? Como você agiu? Aí me disseram da seguinte maneira assim: não, rapaz, quando você subir lá, você tem que subir com autoridade. Você tem que subir com certeza que você vai falar. Não pode ficar de cabeça baixa, não pode isso, não pode aquilo. Eu falei, meu Deus do céu. Mas eu queria quebrar esse protocolo aí. Porque às vezes eu estou nervoso mesmo, estava quase passando mal ali. Eu falei, pastor, terminando aqui, você chama o SAMU porque eu estou bem. Glória a Deus. Para você ver que o tamanho da responsabilidade, que é o reino do Senhor, que é o reino do nosso Pai, e a importância que a sua vida tem para o Senhor e para os irmãos que estão na frente do trabalho. Amém? E a palavra do Senhor, para ficar mais espiritual ainda, porque o Senhor ele faz as coisas de uma maneira que toda a glória é dada a Ele. Não tem que botar a mão porque não vai adiantar. E para essa noite ficar mais especial, a palavra acabou de chegar. Acabou de chegar. Ele me incomodou o dia inteiro em algumas áreas da nossa vida, né? Ontem nós tivemos aqui um aprendizado fantástico. Eu até comentei com uns amigos lá no trabalho. E algo desse ensinamento eu gostaria de externar para toda a igreja. Eu creio que vai ser bênção para todos nós. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Velho Testamento. Nós vamos ler dois versículos aqui, duas passagens, perdão. E depois eu vou deixar na dispensação do Espírito. Nessa noite eu me lanço ao Senhor e Ele vai fazer a obra, porque a obra é dele. Amém? Querido, a palavra do Senhor encontra-se em Êxodo capítulo 26, versículo 31. Cansa um pouquinho. Segundo livro da Bíblia. Vai folhando Gênesis ali, vai indo, a pessoa chega em Êxodo, caminha mais um pouquinho, e Êxodo. Glória a Deus. E quando eu pedi a palavra do Senhor, em alguns momentos de intimidade minha com o Senhor, eu fiquei pedindo um tema. Porque os pregadores dão temas, né, para a palavra, dão temas para os cultos, enfim. Eu não sei se isso é plausível, mas eu queria hoje passar para o irmão a palavra seria sobre paternidade. Nós entendemos quem é nosso pai, ou por que ele é nosso pai, por que nos chamamos de irmão. Amém? Diz assim a palavra em Êxodo, capítulo 26, versículo 31. Quase muito certo. O subtítulo diz assim: o véu do tabernáculo. Depois farás um véu azul, de púrpura e carmesim, de linho fino, torcido com querubins, de obra-prima separada. E o porás sobre 4 colunas de madeira e cetim cobertas de ouro, seus cochetes serão de ouro. Sobre 4 vasos de prata, pendurarás
está a separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Agora eu quero convidar você um pouco mais para frente. Lembrando que esse aqui é o Velho Testamento, ou a Velha Aliança, né? No seu original. Eu queria que você abrisse comigo agora no Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, versículo 51. Mateus capítulo 27, versículo 51, diz assim a palavra do Senhor: E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Amém, querido, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor como único e suficiente Salvador das nossas vidas, entregamos a nossa vida a Ele e começamos a trilhar uma caminhada com o Senhor, algumas dúvidas surgem ainda, porque nós viemos do mundo, né, com algumas crenças. Deus é aquele que está no céu, eu sou pecador, eu não mereço o céu, eu não mereço estar na igreja, eu vou para a igreja, mas só para escutar a palavra do Senhor. Segunda a sexta eu sou quem eu sou, domingo eu vou lá na igreja. E uma coisa que o Senhor tocou bastante, eu gostaria de passar um pouco para os irmãos nessa noite, é que no Velho Testamento, na Antiga Aliança, existia um véu entre nós, fazendo separação entre nós e Deus. E havia algumas pessoas apenas escolhidas pelo Senhor para que essa relação fosse estreitada. Havia um mediador entre nós e Deus. Isso no Velho Testamento. Mas quando o Senhor foi crucificado, quando Jesus veio ao mundo e foi crucificado, e morreu pelos nossos pecados, morreu por nós, não foi simplesmente para que tivéssemos liberdade de fazer o que quiséssemos, tudo bem, na hora que a gente quisesse pedir perdão a Deus, para ir para a mãe. Não foi por isso. O Senhor morreu para que a partir daquele momento nós não fôssemos mais servos, mas agora filhos. Através do seu sangue, através de uma confissão perante os homens, confessando que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida, se batizando, tendo uma vida com o Senhor. E a partir daquele exato momento, nós não seríamos mais servos, e sim filhos. Glória a Jesus. E algo que eu queria compartilhar com os irmãos seria uma palavra até interessante, irmãos. Mas por que nós chamamos irmãos? Porque somos da mesma igreja? Ou irmãos porque é um costume? Querido, se nós chamamos de irmãos, é porque existe um pai. Amém? E esse pai se chama Jesus. E esse Jesus foi que morreu por mim e por você. E esse Jesus é que te chamou lá do mundo. Mas não apenas para pagar sua conta de telefone, não apenas para solucionar um problema da sua família, porque Ele é muito mais do que isso. O seu Pai diz nessa noite para você que Ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que uma vida material, bem sucedida. Ele é muito mais, é muito além. O que Ele fez por nós, o sacrifício do seu Filho por nós, é muito mais do que isso. É muito mais. Nós, no começo da nossa caminhada, a gente vem para a igreja com o intuito de que realmente, não, minha vida está ruim, eu preciso achar algo, eu preciso resolver esse problema e algo me incomoda, então vou para a igreja e ver se resolve. Aí a gente encontra aqui um refrigério, a gente encontra que aqui realmente flui, que aqui realmente tem uma nascente que sacia a nossa alma, que sacia a nossa sede espiritual, que nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Quando o Senhor nos formou, Ele pegou o nosso barro e depois
nas nossas narinas, ele soprou fôlego, o seu espírito. Saiu algo espiritual dele para esse boneco que até a hora era de barro. E ali houve vida. O que eu quero dizer, querido? No momento da nossa criação, nós já não somos mais um ser qualquer. Nós somos um ser que depende do Espírito. A nossa essência é espiritual. A nossa essência é em Cristo. A nossa essência é do nosso Pai. Isso, mais uma vez, fala a nossa paternidade. Que nós somos dependentes de algo ou de alguém. E a nossa alma sabe isso. A nossa alma nos tem por isso. Quando nós começamos a colocar obstáculos perante a isso, começamos a desviar a nossa vida, a nossa visão, e para você entender que pecado, o que significa pecado, a gente fala, pecado é matar, roubar, destruir, comunicar, adulterar. No original, pecado significa se desviar do alvo. E outro lado, nós éramos desviados desse alvo, porque nós não entendíamos, não tínhamos esse entendimento. Nós acreditávamos que estar na igreja era apenas uma religiosidade. Estar na igreja era vir nos cultos, o pastor orar com a gente vinha aqui pegar uma oração, amém. Agora Deus vai vir só porque o pastor Paulo orou, Deus vai vir só porque a pastora Cida orou por mim, Deus vai vir só porque o diácono oraram. E antes de ir mais profundo nessa mensagem, eu não só aqui dependendo dos diáconos, tá? Ó, tem que pegar a oração pro diácono, não é isso? O que eu quero dizer é que a sua relação vai muito além de homens, vai muito além de paredes. A sua relação com Deus vai muito além de Bíblia, de estudo, de ciência, de conhecimento terreno. A sua relação é muito mais valiosa do que isso tudo. No primeiro momento dá uma impactada, né? Meu Deus, vai tudo contra aquilo que eu aprendi, porque eu aprendi que eu não sou digno, eu aprendi que eu não sou capaz, eu aprendi que eu não sei orar, eu aprendi que eu tenho que esperar muito para eu conhecer esse Deus, porque as pessoas têm que se preparar demais para estar aqui no altar falando algo de Deus. Então eu acho que não é por aí. Aí você está sempre no fundo da igreja e eu não sou aquele irmãozinho, eu venho de bermuda, então Deus não gosta de mim, não. Esquece bermuda, esquece suas vestes, esquece o modo como você vive. O que o Senhor quer de você é um relacionamento. E relacionamento não são aparências. O Senhor, Ele te ama simplesmente porque Ele ama você. A essência do nosso Pai é o amor. Nós não entendemos isso. Porque quando nós amamos alguém e essa pessoa nos decepciona, a nossa amor diminui um pouco. A nossa admiração, aquilo que nós temos por aquela pessoa diminui um pouco. E a gente fica pensando, meu Deus, ele magoou. Então não é mais aquela amor. Como dizem por aí, que a confiança é como depois que se quebrou para consertar. Mas com o Senhor é diferente, querido. Ele ama você independente do que você é, independente do que você possa fazer, independente do que você já fez, independente do seu passado. Ele te ama porque simplesmente Ele ama você. Ele é Pai, Ele conhece o seu coração. Antes de você fazer as coisas, Ele já tem que contemplar a sua vida. Então não se culpe, não se martirize porque eu não sou pai, eu não sou capaz. Mas pensam isso mesmo. Eu não vou lá porque o pessoal lá fala bonito, não fala bonito, não fala mais assim, não tem conhecimento da Bíblia. Meu Deus, não tem conhecimento nenhum que eu vou fazer lá. Eu não louco porque capaz é horrível, eu não louco porque sabe como é que é, tô com preguiça, tenho vergonha. Não, filho. O Senhor ele quer um relacionamento. Apenas isso. Eu comentei que passou uma vez que o Evangelho é bem mais simples do que nós imaginamos, do que nós pregamos, do que nós vivenciamos. Quando a gente fala em o Evangelho, aquela religiosidade, tudo isso fala. E a gente estava até comentando aqui nessa aula ontem que assim, quando nós começamos a caminhar, começamos a ter um tempo de Evangelho, digamos assim, praticamente a religiosidade, a religião evangélica, quando nós nos aproximamos de Cristo, o fato que era do nosso pecado, aquela coisa pesarosa que estava na nossa vida, ele é retirado. Nós nos sentimos leves. O Senhor traz um refrigério à nossa alma, lava nossas vestes, dá um novo nome, escreve nosso nome no livro da vida, né? Começa a ter aquela intimidade de Pai. Só que mais uma vez nós começamos a nos desviar. Irmão, nós pegamos? Não é o fato do pecado, porque o Senhor perdoa. Você pecou hoje, dobrou o joelho, pediu perdão de todo o coração e confessou ao Senhor, Ele vai te perdoar na mesma hora, querido. Aí você quer dizer, irmão, que Deus vai perdoar? Exatamente, na mesma hora. Você pediu perdão, Ele te perdoa. Claro, todo pecado tem uma consequência. Isso aí é inevitável, a gente planta, a gente colhe. Mas o perdão do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus
imediata. Glória a Jesus. Amém. E nós começamos a achar que Deus Ele não perdoa. É porque nós estamos com um fardo tão grande, já não é mais o pecado, é o fardo da religiosidade. Nós começamos a colocar obstáculos entre nós, entre nosso relacionamento e o relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Pai. E começamos a achar que começamos a ler a Bíblia, ela em si, a letra, como diz a própria Bíblia diz que a letra ela mata, mas o Espírito vivifica. E nós começamos a ler a Bíblia e a buscar, porque nós achamos que nós temos que resolver nossos problemas, temos que buscar entendimento. E apesar do povo evangélico não ler a Bíblia todos os dias, mas é um povo que mais se lê os evangelhos. É verdade. Está certo que é pelo fato da cobrança, né, da administração e do fato de a gente ter mesmo essa importância de estar na palavra do Senhor todo dia, essa busca de conhecimento. Mas uma coisa que eu aprendi, querido, é que a essência do Espírito, a essência de Deus, ela tem que caminhar lado a lado com o seu conhecimento material, com o seu conhecimento carnal, terreno. Aí que as coisas começam a fluir bem. Agora, quando a gente começa a deixar um pouco o Espírito, as experiências que são tão gostosas com o Espírito Santo, com Deus, a experiência de pai e filho mesmo. Eu quero dizer essa noite, eu quero focar somente nisso, a experiência de pai e filho. O pai que te ama independente do que você é, e nós filhos. É isso que eu quero focar nessa noite. Glória a Deus. E quando o Senhor começa a abrir nossos olhos para isso, começa a nos aproximar dele. Pronto, querido, você é dele e ninguém vai tomar. Quem é pai aqui sabe. Você faz qualquer coisa pelo seu filho. Aonde você puder ir pelo seu filho, pela sua filha, você vai. Você faz coisas até que você duvida. Eu morava em São Paulo e uma mãe estava fazendo as tarefas de casa e aí o carro passou por cima do filho dela e ficou com a roda presa por cima da bacia da perna dela, da criança. Irmão, ela numa espécie de desespero, ela meteu a roupa embaixo da fusca e ela puxou a parte de trás e colocou pro lado. Para você ter ideia do amor que uma pessoa tem pelo seu filho, isso é fato verídico, estou imitando, deixa eu dizer isso aqui. Para você ter ideia do que você, pai, você, mãe, é capaz de fazer pelo seu filho. Agora imagina o Senhor, que deu o seu filho por você, Ele deu o seu filho por você para que ele pudesse aceitar e nos aproximar. Antes nós tínhamos esse véu. E esse véu, ele foi rasgado, ele foi lançado para trás. Hoje nós temos um relacionamento animado com o Senhor. Hoje nós temos um relacionamento fiel, puro, verdadeiro. Você sente. Você fecha os olhos agora, você clama ao Senhor, põe em pensamento, você leva o pensamento aos céus e você começa a sentir a presença do Senhor. No mesmo instante, o Senhor já se faz presente na sua vida. E por que nós passamos por tantas provas? Por que nós passamos por tantas dificuldades? Será que isso tem origem nessa paternidade ou na falta dessa paternidade? É isso mesmo, querido. A partir do momento, querido, que nós temos um relacionamento ativado com o Senhor, estamos conhecendo a Deus, as coisas que nós ouvimos, as coisas que nos chegam até a mente, a nossa vida, começam a criar uma certa barreira. Onde nós voltamos lá para o Velho Testamento. E aí colocamos esse véu, achando que alguém tem que intermediar entre nós e Deus. Aí muitos acham, não, eu só vou ser curado se eu colocar um copo de água em cima da televisão e aquele pastor é uma bênção, irmão. Fizeram isso e deu testemunho lá, uma irmã foi curada, a outra era cego, começou a enxergar, enfim. Glória a Deus. Mas como o pastor falou aqui no começo dele, o mesmo Deus que opera na vida dele, o mesmo Pai que tem esse relacionamento com ele, é o mesmo Deus que te chama pelo nome, não por apelido, é pelo seu nome, querido. É o mesmo Deus que te conhece, é o mesmo Deus que te chamou lá do mundo, te lavou, remiu, criou uma nova história em você. Só que nós chegamos na igreja, querido, com algumas maneiras. O Senhor ele não faz lavagem cerebral, tá? E ele não vai te mudar, ó, se você era raivoso, agora você vai ser o amor, o crente só do amor. Não. Ele respeita você, ele respeita a sua raiz, a sua origem, ele entende você, ele entende que você teve uma vida fora, ele entende que hoje você já tem 10, 20, 30 ou mais anos, ele entende que você tem uma história, ele respeita isso. Só que ele se nega, querido, a deixar você do jeito que você chegou. É verdade. É onde nós começamos a passar esse processo gostoso, processo do deserto. Alguns já passaram, estão
E todas as situações que nós passamos na nossa vida, ela tem um propósito, um fundamento, tem um porquê. Como eu acabei de dar o testemunho. Eu achei que eu estava na minha razão e estava pronto a explodir. Mas lá na frente, um pouco mais tarde, eu fui realmente ver o propósito. Por que aquele rapaz tinha me colocado para fazer uma parte de mecânica, sendo que ele mecânico eu sou? É porque eles lá já estavam pensando em passar para mecânica e tal, estavam vendo, assim. Agora, se eu tivesse a vida louca aí e defendido o que era meu direito, eu poderia ter perdido essa oportunidade. Então, assim, querido, nós passamos muitas coisas na nossa vida, e todas as coisas têm um fundamento, não para piorar. O Senhor, de maneira nenhuma, te chama para te humilhar, para te envergonhar. De maneira nenhuma, Ele te chama para te escandalizar. Esqueça isso. Ele te chama para te fazer algo melhor, para te fazer uma pessoa melhor do que você chegou aqui. E uma das qualidades do Senhor é que Ele tem uma paciência que Ele é infinita. Ele é infinito. Então, querido, essa obra pode demorar um pouco, pode demorar mediano ou pode demorar muito. Vai da nossa colaboração, do nosso entendimento. Então, o princípio das coisas é essa. Nós entendemos que nós somos filhos, nós vamos nos voltarmos para o Senhor, entender que Ele é Pai, entender que nós estamos numa relação de pai e filho. Ele não te abandona, Ele não vira as costas para você, seus amigos viram as costas, seus familiares viram as costas. Inimigos, enfim, todos podem em um determinado momento virar as costas. Às vezes, querido, não é nem porque a pessoa fez de maldade, é porque assim, nós somos limitados. E uma pessoa não consegue chegar em todas as áreas da sua vida, por mais que ela se esforce, por mais que ela tenha amor, ela não vai alcançar. O Senhor Ele fez isso aqui perfeitamente, querido, porque tem determinados lugares da nossa vida que o único que pode chegar é o Salvador, é Jesus Cristo. É só Ele que pode chegar, é só Ele que pode tocar. Tem determinadas áreas na vida que você vai ouvir uma palavra, não vai te preencher, você vai ouvir um louvor, não vai te preencher, não vai tocar. É porque lá no fundo, querido, a sua alma anseia por algo maior. Porque a sua alma experimentou uma vez a água que flui do trono da glória. E a sua alma vai ficar sedenta para o resto da vida, querido. Enquanto você não voltar para a essência, enquanto você não voltar a viver nesse rio, a sua alma vai continuar ansiando. Uma prova simples, eu tinha isso comigo, há um tempo antes de conhecer o Senhor. Eu achava que minha vida estava boa, eu tinha casa própria, meu pai tinha um emprego, eu ia bem na escola, a minha casa era uma das mais bonitas do bairro, então estava meio sossegado aqui. Mas quando no meu íntimo, na minha intimidade, quando eu ia dormir, eu sentia que faltava algo que não estava se encaixando na minha vida. Não era mais estudo, não era mais dinheiro, não era. O dinheiro disse que se não traz felicidade, ela deu para mim. Mas a Bíblia diz que o dinheiro, ele é a base, a essência de todos os males dessa terra. Se você for olhar por aí, não precisa ir muito longe, você vai ver. E tem coisas que infelizmente entram até dentro da igreja. Então, querido, o Senhor, Ele nos chama tudo. Ele nos limpa, nos lava, nos dá um nome e quer ter um relacionamento estreitado conosco. Para que não venhamos ser enganados, para que não venhamos falecer. Só que as coisas vão começar a fluir e existem muitas promessas, mas muitas mesmo, de bênção. Existem promessas aí que é uma promessa a cada ano. Você tem ideia, o Senhor falando não temas, eu sou contigo. Existem muitas promessas que podem ser realizadas. Mas as coisas materiais vão se realizar quando as espirituais estiverem em ordem, quando a nossa casa estiver em ordem, quando o altar do Senhor estiver em ordem, quando o nosso relacionamento com o Pai estiver em ordem. Você é muito mais do que você pensa que você é. Prova disso? Sou eu aqui. Não estou vivo, não estou olhando, não estou... Não. Mas eu achei que era humanamente impossível, porque eu cheguei nos primeiros cultos aqui, o pastor me abraçou e tal, mas nos primeiros cultos, querido, eu cheguei quebrado. Vou falar para ele, mais quebrado que eu em terceira. E eu sentava lá no fundo da igreja assim, e o culto todo pensativo e tal, e às vezes bravo, às vezes não, e querendo entender as coisas, por que eu estava assim. Porque às vezes nós passamos um momento da nossa vida que ninguém entende, né? Ninguém entende, ninguém consegue chegar onde eu quero
bem cheio. Aí eu comecei a sentar lá, eu comecei a escutar a voz do Senhor. Aí eu comecei a pular uma cadeira para frente, eu comecei a pular outra cadeira para frente, eu fui me aproximando do Senhor. E parece que o relacionamento aqui, entre os irmãos aqui na igreja, parece que é semelhante a essa comunhão que nós estamos com o Senhor. A gente vai chegando lá no fundo, vai se afastando, aí daqui a pouco a gente vai chegando mais perto, aí a gente dá mais um passinho, aí Deus vai falando, eu te amo, filho, vem cá, eu quero te mostrar coisas que você ainda não viu, quero que você conheça as coisas que você ainda não conhece, que a sua mente não faz ideia. E aí nós vamos nos aproximando, aí nós nos dá um abraço do poder, nos consola, nos conforta, aí nós começamos a achar que, olha, eu acho que era isso que eu estava sentindo falta, era isso que eu estava buscando. E aí nós começamos a vir uma vez por semana, aí começamos a vir 2 vezes por semana, começamos a vir todo dia, porque a nossa alma já está alegre, porque a nossa alma, querido, tira o seu pensamento, a sua alma, ela sabe a essência dela. Isso aí ela vai clamar dia e noite, se você estiver fora da essência, a essência dela. E ela clama aqui. E esse reflexo é na nossa vida. Ou você fica triste, ou fica doente, ou você fica meio chateado, fica querendo ouvir aquela música. Mas é só a alma aqui, ansiando, é só a alma incomodando, querendo, olha, eu quero me aproximar do Senhor, eu quero ter um relacionamento a mais, eu quero me aproximar. Glória a Jesus. Isso que vai movendo a nossa vida, vai movendo. E o Senhor fala de uma linguagem que nós realmente entendemos. Igual o pai quando fala com a criança, né? Pequenininho, vai para a besteirinha, né? Que é a linguagem que o filho vai entendendo. Aí vai crescendo, vai falando mais, né? Mais maduro. Aí chega uma certa idade e já começa. Aí já começa a ensinar alguns preceitos, alguns caminhos, já começa a ensinar o que é certo e o que é errado. Às vezes dói, às vezes não. Às vezes a gente precisa apanhar, aprender. Isso é bíblico. Ai, Deus bate? Sim. Deus diz assim no Salmo 23. O Salmo 23 é muito, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Mas aí você vai ainda mais para baixo e diz assim: a sua vara e o seu cajado me consolam. Meu Deus, como? Uma vara e um cajado consolar? É porque, querido, na nossa essência, quando nós aprendemos que as coisas são certas e erradas, quando nós crescemos, nós vamos seguir isso aqui, são paradigmas mesmo. É como se, quando nós fôssemos pequenos, fôssemos dar um mapa. E ali, depois de grande, a gente sempre vai saber o caminho das coisas, o caminho certinho, nunca ficarmos perdidos. Aí você vai saber quem você é, até onde você pode chegar, o que você pode fazer, porque você agora está centrado. Você não vive mais em torno do seu ego. Você vive em torno de Cristo. Cristo é a sua essência agora. Ele é a sua bússola. E Ele vai te apontar o caminho correto que você deve caminhar. Por mais que você não entenda, ou por mais que você ache que esse não é o seu caminho, mas no fim das coisas você vai entender que o Senhor te ama. Em todo o tempo Ele zelou pela sua vida. A prova disso é você aqui hoje. Tanto livramento que Ele nos deu, tantas coisas que Ele trabalhou, tantas partes que chegaram com consolo, pessoas que você nem achava que poderia falar algo para você, poderia chegar até você, chegar, louvores que você não sabia que existia, aí você ouviu, aí tocou em você, você se alegrou, mas tudo isso, querido, é Deus cuidando de você. Ele deu seu filho por você, para você ver a importância que você tem. Não deixe as pessoas serem usadas por Satanás e dizer que você não tem valor, que você não consegue, que você não é capaz. Você é capaz sim, querido. Você é capaz de fazer muitas coisas. E a gente vê provas, tanto na Bíblia, como por aí. Na televisão, seus vizinhos, alguém próximo de você, parentes, pessoas que não tinham estudo, de repente começaram a estudar, se formaram, moram um pouco melhor. Pessoas que tinham medo de algo, superaram esse medo e hoje são pessoas melhores. Pessoas que achavam que iam morrer daquela forma, de repente viram uma transformação divina, hoje são pessoas melhores, conseguem ir mais além. Tudo isso, querido, faz parte da nossa comunhão, Pai e Filho, e do nosso potencial. Por mais que as pessoas não acreditem em você, existe um que é o que mais nós deveríamos nos importar, que é Deus, que é o nosso Pai. E Ele nos garante, querido, que nós podemos ir muito além, que nós temos valor, que Ele morreu por nós. A prova disso
foi seu filho morto na cruz. E ali, querido, você acha que ele morreu na cruz, foi rapidinho, não, querido. Primeiro teve uma série de torturas, e especialistas dizem e comprovam isso, né, com experiências humanas até, que em Jesus foram encontradas as piores dores que alguém pode suportar, que pode ser encontrado no ser humano. E tudo isso, querido, é para que hoje eu e você estivéssemos aqui no caminho do Senhor, não só dentro da igreja, tá? Porque quando eu digo essa relação pai e filho, não é você está na igreja e você consegue ter um relacionamento, não. O seu relacionamento pai e filho começa a partir do momento que você acorda. Ele prepara um dia para você, ele estabelece um sol sobre a sua cabeça, chuva, nublado não, ele prepara um dia para você, um dia no seu trabalho. Querido, mas hoje eu passei um dia terrível e tal. Se você contemplar com os olhos físicos, a vida no Evangelho vai ser sempre uma dificuldade. Mas como eu falei, o Senhor fala uma linguagem que nós possamos entender. Se você só entende que para você se aproximar de Deus através de um problema, através de uma dificuldade, então Ele vai colocar essas dificuldades, vai permitir que essas dificuldades venham para a sua vida até o momento que você entender que, tem alguma coisa errada aqui que eu estou fazendo, então é por aqui que eu devo caminhar, é por aqui que eu devo seguir. E aí sim, querido. Aí quando a gente entende que não precisa mais sofrer para se aproximar de Deus, não precisa sofrer para ter esse relacionamento avivado com o Senhor, aí a gente não começa mais a sentir essas dificuldades. E a gente começa a entender a nossa essência, a gente começa a entender o amor do Senhor na nossa vida, a gente começa a entender muitas promessas. É porque hoje em dia, querido, muitas pessoas ficam na igreja um tempo e saem, porque é pregado que Deus vai te dar dinheiro, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar isso, Deus vai resgatar aquele que está nas trevas. Amém, querido, vai. Mas não foi só para isso que Ele chamou. Foi como eu comecei a mensagem. Deus, Ele é muito mais do que isso. E você é muito mais especial do que isso, do que esse sofrimento. Você foi pago um preço muito mais alto do que esse preço que você está pagando hoje para estar aqui dentro. E é assim, esse relacionamento vai se estreitando até a hora que nós começamos a entender. Aí quando nós entendemos isso, é aquela hora que, quando a gente entra na igreja, a gente pensa assim, essa palavra aí eu já entendi. Essa palavra começa assim, o meio é assim e o final é assim. Quer ver? Aí no final do curso fala, sabia? É porque você já está entendendo a proposta da sua vida, você já entendeu a essência da adoração. E aí já não é mais o momento de você ouvir, agora é o momento de você compartilhar com alguém. Nem todos foram chamados para ser pregadores, isso é evidente. Cada nós somos feitos, tem um louvor que diz que nós somos feitos por uma forma e essa forma foi quebrada. Nós somos únicos. E você é único nas suas qualidades, você é único nas suas características.